Por que não fazer testamento? Geralmente, quando eu faço uma apresentação sobre o planejamento patrimonial da família, explicando os benefícios e os malefícios da holding patrimonial, surge essa pergunta: por que não fazer um testamento a título de planejamento patrimonial? Quando faz essa pergunta, eu explico o que é o testamento. O testamento é o documento público ou privado feito pelo testador, onde ele, na presença de duas testemunhas, faz a sua última declaração de vontade, explicando como que ele quer que seja feita a sua partida, a sua herança. Mas o testamento, se não cumprir alguns requisitos, ele pode ser invalidado, pode ser declarado nulo. Além disso, o testamento, não é porque você fez um testamento que você vai impedir a existência de litígios depois que você falecer. Isso porque, na abertura do testamento, os herdeiros e os testamentários poderão questionar a validade do testamento se, por exemplo, o testador fez o testamento após ele sofrer uma forte emoção, se o testador fez o testamento, por exemplo, depois de sofrer um acidente grave, se ele fez o testamento depois dele passar por um problema de saúde, ou se o testamento foi realizado já com o testador já de uma certa idade, uma idade avançada. Isso tudo abre brecha para questionamentos que somente serão resolvidos via judicial. O testamento, então, não é uma forma 100% garantida de que a sua vontade será realizada depois do seu falecimento. Outro motivo do porquê não fazer testamento é que o testamento ele impede a abertura do inventário judicial. Lembrando que o inventário judicial é a forma mais rápida e mais barata de se fazer um inventário, se por esse caminho a família seguir. O testamento ele impede fazer a abertura do inventário extrajudicial, porque vai precisar primeiro a família fazer um processo de abertura de testamento, que é conhecido como RAC, que é o registro, abertura e cumprimento do testamento, para depois disso, com a decisão transitada e jurada, com uma decisão definitiva proferida pelo Poder Judiciário, aí sim essa declaração, essa decisão será levada até o inventário, que daí teria que ser o inventário judicial, porque tem aquele prazo de 60 dias para se iniciar a abertura do inventário. Então, se a família tem que fazer um processo de abertura de testamento antes de se levar ao inventário extrajudicial, e se esse processo dura pelo menos um ano, passa os 60 dias para fazer a abertura do inventário extrajudicial. Em razão disso, como a família vai precisar fazer esse processo preliminar para fazer a abertura do testamento, para saber o conteúdo e a validade do testamento, só com a abertura desse processo, que pelo menos dura um ano, isso se correr tudo certinho, sem qualquer litígio, sem qualquer problema, sem nenhum questionamento dos herdeiros e dos testamentários, já vai atrasar em pelo menos um ano para que se dê início ao inventário judicial. Em razão disso também, como vai precisar dessa abertura judicial, vai incidir custas extras de processo judicial, custas de cartório, custa de distribuição, honorários advocatícios, e outras custas processuais, que vai tornar o processo ainda mais caro. E por fim, lembrando que se o testamento, na hora que você for fazer, não ter uma assessoria jurídica especializada e não cumprir com alguns requisitos previstos na legislação brasileira, o seu testamento pode ser considerado nulo e todo o seu ato, toda a sua última declaração de vontade ser anulada e com isso perder totalmente a validade do seu testamento. Então sua última vontade, sua última declaração não vai valer de nada. Então, concluindo, verificando que o testamento vai
precisar de uma fase preliminar para fazer a abertura do testamento, que vai atrasar ainda mais o inventário, além disso você precisará pagar, né, vai ter que pagar para um cartório fazer a abertura, fazer o seu testamento, ali onde você vai colocar toda a sua última declaração de vontade. Isso tem um custo, né, que se não fosse feito o testamento não teria. Feito o testamento, a sua família teria um custo também para fazer a abertura do testamento, que é uma ação judicial, que incidirá todos os custos processuais, além das custos de honorários advocatícios, e que fatalmente vai atrasar em pelo menos um ano a abertura do inventário, que agora, depois do testamento, precisará ser o inventário judicial.